A Câmara dos Deputados aprova o regime de urgência para 2 projetos do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo para cumprir a meta fiscal. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Com a decisão, Pedro, as propostas serão agilizadas sem passar por comissões. É isso que significa a urgência, né? Bom dia para você. Exatamente, Kátia. Bom dia também para você, bom dia para o Eustáquio, para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quinta-feira. Bom, o governo pôde respirar um pouquinho mais aliviado, né, depois dessa votação que aconteceu ontem, porque esses textos, né, são 2 textos que tiveram a urgência aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, vão seguir avançando no Congresso Nacional, e a previsão do governo, né, a expectativa do governo é que tudo seja votado ainda em 2024, e sem essa tramitação passando por comissões, como você disse, né, a coisa fica mais ágil. Tiveram a urgência aprovada o projeto de lei complementar que submete as novas despesas ao arcabouço fiscal, e também o projeto de lei ordinária que trata sobre aquele pente fino que o governo está querendo fazer no BPC, o benefício de prestação continuada, além também de mudanças nas regras para o reajuste do salário mínimo, como é concedido hoje. Lembrando que são 4 textos que o governo prevê para esse pacote de ajuste fiscal. 2 textos, portanto, tiveram essa urgência aprovada, mas os outros 2 textos ainda não têm essa tramitação acelerada. Um deles é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que já está no Congresso Nacional e que trata sobre a questão dos supersalários do funcionalismo público e também sobre mudanças no Fundeb, né, o Fundo da Educação, e que esse ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, não tem não avançou, não tem nenhuma novidade a respeito dele. O governo também precisa agilizar essa PEC. E o outro texto sequer chegou ao Congresso ainda, é um texto que ainda está passando pelos ministérios, está passando por ajustes, e que trata sobre a previdência dos militares e o estabelecimento de uma idade mínima de 55 anos para que esses militares passem da ativa para a reserva. Bom, essa urgência dos projetos, ela foi aprovada, Kátia, sob um clima ali de insatisfação dos deputados, porque a gente sabe que está tendo um impasse muito grande entre o Congresso Nacional e o STF com relação à liberação das emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, nessa semana, acabou liberando o pagamento das emendas que estavam represadas desde o mês de agosto, né, desde que ele suspendeu o pagamento, a liberação dessas emendas, cobrando mais transparência. Só que a liberação dessas emendas, a forma como foi liberado, deixou muitos deputados insatisfeitos, né? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, botou ali regras que exigem mais transparência, um pouco mais de burocracia a respeito desse assunto, e os congressistas não ficaram lá tão satisfeitos com isso. Então o clima ontem estava de insatisfação, o que pesou muito para o governo, que está sendo acusado aí pelos deputados de fazer um jogo casado, né, com o STF. O ministro Flávio Dino, até o ano passado, era ministro do governo Lula, era ministro da Justiça e Segurança Pública. Então esse clima de insatisfação acabou tomando conta ali. O governo conseguiu aprovar seus projetos, mas foi muito difícil, viu? Por exemplo, a urgência do primeiro projeto, ela foi aprovada com 260 votos a favor, ou seja, apenas 3 votos acima do mínimo necessário. Muito pouco, por muito pouco o governo não perdeu essa discussão. E para o segundo projeto, que exigia, que não tinha, né, um mínimo de votos, era só uma maioria simples, o governo conseguiu 267 votos dos deputados. É um primeiro passo ainda, né, Kátia? O governo está avançando com essa tramitação, espera que seja votado até o final do ano, mas agora ainda falta o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, indicar os relatores para esses projetos e iniciar a discussão do mérito dos textos, e o governo ainda precisa aprovar outros textos relacionados a outros assuntos, né? Como, por exemplo, a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o recesso do Congresso está chegando, começa no dia 23, então a gente vai ter mais dias agitados na Câmara dos Deputados.